Boa tarde, pessoal. Sou Crislane Lemos Viriato, aluna do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba. E vou ministrar para vocês uma aula sobre mutações para a disciplina Genética Molecular. Mutações são alterações do material genético que podem ocorrer a nível de gene ou de cromossomo. Esse tipo de alteração promove aumento da variabilidade genética, uma vez que surgem novos alelos na população. E essas mutações, elas estão relacionadas com fatores evolutivos. Tipos de mutações são dois tipos: a mutação gênica, que origina-se através de alterações na sequência de bases nitrogenadas de um determinado gene durante a duplicação da molécula de DNA. E a mutação cromossômica, que são mutações também chamadas de aberrações cromossômicas, que provocam alterações no número ou mesmo na estrutura de cromossomos da célula. Embora essas mutações ocorram espontaneamente, podem, no entanto, ser induzidas quando o indivíduo ele se expõe a agentes mutagênicos como as radiações, a radiação ultravioleta, por exemplo, e certas substâncias químicas, ao uso de LSD, também o gás mostarda, que foi bastante utilizado na guerra. Então, quando esses indivíduos eles estão expostos a esse tipo de radiação e de substâncias químicas, podem ocorrer sim o fenômeno de mutação. Bem, a mutação gênica, essa alteração ela pode ser também devida ao ganho ou o ganho de um ou de mais bases nitrogenadas na cadeia de DNA, que é o caso da inserção. No caso da deleção, ocorre perda de um ou mais bases nitrogenadas da cadeia de DNA. E a substituição, que ocorre troca de um ou mais pares de bases nitrogenadas. Então, é importante destacar aqui para vocês que todas essas alterações que ocorrem a nível de mutação gênica originam um gene capaz de codificar outra proteína. Então, esses são os tipos de mutação gênica, a inserção, a deleção e a substituição. Bem, aqui tem uma ilustração que é um exemplo de mutação gênica que causa uma doença chamada de anemia falciforme ou ciclemia. Aqui do lado esquerdo da ilustração, nós temos as hemácias normais, que tem esse formato redondo. E nós podemos perceber a molécula de DNA normal, onde nós temos no número 6 a glucina. Quando se trata de uma mutação, esse número 6, que então seria a glucina, passa a ser substituído pela valina aqui do lado direito da tela, que ocorre a troca de duas, da posição da letra A e da letra T, que na cadeia anterior nós temos a letra T e a letra A. E no processo de mutação ocorre o contrário, a letra A está em cima e a letra T está embaixo. Esse tipo de doença, a anemia falciforme, ela é causada por um gene que condiciona a formação de moléculas anormais de hemoglobina, que tem pouca capacidade de transportar oxigênio. Então, devido a isso, as hemácias que as contêm,
adquire um formato de foice, como nós estamos vendo aqui do lado direito da ilustração. Então, quando a concentração de oxigênio diminui, adquire esse formato de foice. Então, por essa razão, essas hemácias são denominadas de falciforme devido a esse formato. Outro tipo de processo que altera, né, o gene se trata da tautomeria, né, que é uma espécie de mutação espontânea em que a base púrica ela se transforma em uma base pirimidina, que no caso aqui nós temos a citosina e a guanina, né, pela perda de um grupo amino. Então, a citosina ela perde o grupo amino aqui do lado esquerdo da ilustração, que passa a ser substituído pelo oxigênio no grupo uracila. As mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas elas podem ser classificadas em mutações numéricas e mutações estruturais. As mutações numéricas elas se dividem em euploidias e aneuploidias. Essas mutações numéricas é importante destacar que elas são relativas às alterações que ocorrem no número de cromossomos. E as estruturais ocorrem alterações na estrutura, né, na forma e no tamanho dos cromossomos. As estruturais elas podem ocorrer através de deleção, de inversão, translocação e duplicação. Essas alterações elas ocorrem durante as divisões celulares, no processo de mitose e também de meiose. Bem, aqui nós temos as mutações numéricas relativa a euploidias, que esse tipo de mutação ocorre alteração em todo o genoma, e elas podem ser divididas em monoploidias, quando há apenas um genoma, triploidias, quando há 3 genomas, e poliploidias, quando há 4 ou mais genomas envolvidos. As mutações numéricas relativas a aneuploidias ocorre quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos da célula. Elas ocorrem, pessoal, por erros na distribuição dos cromossomos, também durante o processo de divisão celular. Elas podem ser denominadas de nulissomia, 2n-2, quando há perda de 2 cromossomos. A monossomia, 2n-1, quando há perda de um cromossomo. E a trissomia, 2n mais 1, quando há adição de um cromossomo. É importante destacar que pode ocorrer também as denominadas tetrassomias, que são 2n mais 2, quando há adição de 2 cromossomos. Bem, no quadro temos aí exemplos de aneuploidias, estas que se dividem em somáticas e sexuais. As somáticas, aqui do lado esquerdo do quadro, nós temos a síndrome de Down, que é conhecida também como a trissomia do cromossomo 21, como a gente pode perceber pelo cariótipo 47XX ou XY mais 21, ocorre tanto em homem como em mulheres. A síndrome de Patau, conhecida também como trissomia do cromossomo 13, pelo cariótipo nós temos aí 47XX ou XY mais 13, também ocorre em homens e mulheres. E a síndrome de Edwards, conhecida também como trissomia do cromossomo 18, também ocorre em homens e mulheres, como nós podemos perceber aí pelo cariótipo 47XX ou XY mais 18.
As aneuploidias sexuais, nós temos aí a síndrome de Turner, é uma monossomia, que ela ocorre apenas em mulheres. O seu cariótipo é 45X0. A síndrome de Klinefelter, que é uma trissomia, ela ocorre apenas em homens, como nós podemos perceber aí pelo seu cariótipo, que é 47XXY. A síndrome do duplo Y, que é uma trissomia, conhecida também como super-homem, cujo cariótipo é 47XYY. E, por fim, a síndrome do triplo X, que é também uma trissomia. Também é conhecido como a superfêmea, cujo cariótipo é 47XXX. Bem, pessoal, aqui nós temos as mutações cromossômicas estruturais, que elas podem ser divididas em deleção. Essas mutações cromossômicas estruturais, elas são decorrentes de alterações na forma ou no tamanho de um cromossomo na célula. No caso da deleção, ocorre quando um cromossomo perde um ou mais genes, né? A perda de material cromossômico no centro ou na extremidade. É importante destacar que uma deleção, se ela for muito acentuada, ela pode ser letal, uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. Então, nessa ilustração, nós temos aí que destaca-se no segmento à esquerda o gene D. Então, esse gene, quando vai para o próximo segmento, a letra D não é passada para o segmento da esquerda, porque houve uma perda do material cromossômico, né? Observa justamente isso nessa ilustração, né? Que a letra D do segmento da esquerda não é repassado para o segmento da direita. A inversão. Um segmento cromossômico sofre uma inversão de 180 graus, ou seja, um cromossomo sofre quebra em 2 pontos do segmento e o segmento entre as quebras apresenta-se um giro de 180 graus, como a gente pode perceber aí nas ilustrações. Nós temos o primeiro segmento na esquerda, D, E e F, que sofre um giro aí de 180 graus, e quando ele vai passar para o segmento da direita, ele vai invertido, né? Ele vai ser soldado, vamos assim dizer, de uma forma invertida no segmento do cromossomo. É importante destacar que a sequência de genes apresenta-se assim invertida em relação à anterior, como a gente está vendo na ilustração. O mesmo acontece na figura da direita, onde os segmentos que estão aí nas letras B, C e D sofrem aí uma inversão de 180 graus e ele passa a ficar invertido no segmento anterior, aliás, posterior. A translocação, ela ocorre devido a pedaços de 2 cromossomos não homólogos, né, que são cromossomos não iguais, são trocados entre si. Ou seja, 2 cromossomos não homólogos quebram-se simultaneamente e trocam os seus segmentos. Nós temos aqui na ilustração B e C do primeiro segmento. No segundo segmento ocorre aí uma troca simultânea, B e C e B e C. O mesmo acontece na ilustração da parte direita da figura.
onde ocorre aí uma troca simultânea desses segmentos no cromossomo. Duplicação. A duplicação ocorre a repetição de uma porção do cromossomo, ou seja, corresponde à ocorrência de um ou mais genes em dose dupla em um mesmo cromossomo. Podemos aí perceber na ilustração ou na figura, no caso do segmento da esquerda, B e C, eles são duplicados em um mesmo cromossomo no segmento da direita. É importante destacar aqui para vocês que as mutações, elas não ocorrem com o objetivo de adaptar o indivíduo ao ambiente, mas elas ocorrem ao acaso, como a gente percebeu aí, que ocorre tanto a nível de gene como a nível de cromossomos. Claro que elas também ocorrem de uma forma provocada, né? Como eu expliquei anteriormente, ocorre através da exposição às radiações e às substâncias químicas, mas de uma maneira geral, elas ocorrem ao acaso, também ocorre por seleção natural, onde serão mantidas se os indivíduos forem adaptáveis ou não. Se eles se adaptarem, sobrevivem. Se não adaptarem, são eliminados. Esse é o processo de seleção natural. As mutações, elas também podem ocorrer nas células somáticas ou também em células germinativas. Neste último caso, é de fundamental importância. Por quê? Porque para a evolução, as células germinativas, elas são transmitidas, os seus caracteres são transmitidos aos seus descendentes. Por isso que em células germinativas é de fundamental importância para a evolução, justamente por isso, porque são transmitidas aos seus descendentes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, pelo menos um pouco, sobre o que ocorre com as mutações, quais os seus tipos, a sua importância nas populações, uma vez que, como a gente viu, estão relativamente ligados, à variabilidade genética das populações. E é isso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada pela atenção e até uma próxima.